Olá pessoal, estamos aqui no estúdio da FB Ideias Podcast Iguatemi. Seja muito bem-vindo, eu sou Augusto Pedrosa e vamos iniciar o Anonimato Podcast, como sempre com convidados especiais. Hoje eu tenho a honra de receber um amigo, é uma alegria muito grande poder hoje estar com Jânio Lima. Jânio, ele cursou teologia, é assistente social, é escritor e tem muita propriedade naquilo que nós vamos falar. Quero desde já agradecer ao Jânio por ter aceitado o convite de estar hoje conosco, porque o Jânio é uma pessoa a qual eu tenho muito apreço. Jânio foi meu mentor, né, um dos meus primeiros mentores ao iniciar o trabalho missionário e também os projetos sociais, e eu sou muito grato pela instituição Missão Vida em Foco, que é a qual o Jânio é fundador, e também a vida dele, da esposa dele e da família dele, né? Na realidade, Missão Vida em Foco eu considero uma família, né? E hoje a gente está aqui para um bate-papo muito amistoso, porém de muita relevância. Como eu falei, o Jânio ele tem propriedade naquilo a qual eu o convidei para falar, que é para falar sobre o social e o cristianismo, né? E eu queria dizer que você é muito bem-vindo, viu, Jânio? E te pedir para falar um pouco de como iniciou a Missão Vida em Foco, falar um pouco sobre os trabalhos da Missão Vida em Foco, e ao decorrer do podcast aqui a gente poder explanar um pouco para as pessoas a respeito desse trabalho tão relevante. A nossa ideia é trazer para as pessoas projetos e trabalhos considerados anônimos, mas de tanta importância, de tanta relevância para a sociedade. Um projeto que vem trazendo transformação de vidas, né? Inclusive eu posso incluir a minha dentro dessas transformações, que foi passar pela instituição e poder ter tido assim uma orientação, né, e uma mentoria mesmo de tantas áreas da minha vida, e hoje poder estar aqui te recebendo como convidado. Obrigado, né? Prazer é meu, quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui nesse programa e poder também falar um pouco, né, das nossas experiências, daquilo que realmente estamos realizando, não somente no estado do Ceará, em Fortaleza, mas também no mundo, né? Nós estamos em vários lugares do mundo e quero agradecer pelo anonimato, né, ter me chamado, e para nós é uma honra, né, estar aqui, principalmente você, que eu tenho um apreço também muito grande, né, sei do seu coração e do seu desejo de colaborar, né, com todo esse processo de desenvolvimento social e aquilo que nós precisamos informar a comunidade, aquilo que nós precisamos falar, que muitas vezes está à margem aí das informações na sociedade, né? Eu sou missionário, também sou pastor, há 21 anos eu estou no campo, e nesse campo eu decidi, como natural de Juazeiro do Norte, que eu sou, né, eu decidi vir para Fortaleza. Eu estava, na verdade, trabalhando com cosméticos, uma empresa que eu era gerente, mas sabe assim, quando você recebe uma iluminação, né, de Deus, né, assim, alguma coisa acontece que diz assim, tua vida tem que dar outro sentido, né? Então, só para o pessoal poder entender, né? Sim. Eu decidi então, em 99, trilhar um novo destino, sair da empresa que eu era gerente e aí fui me dedicar, vim para Fortaleza para trabalhar nas comunidades carentes, né? A gente foi fazendo alguns eventos nas comunidades carentes, aí eu percebi que só um evento em si colabora, né? Mas não traz um resultado com a eficácia de um trabalho que a gente chama no serviço social
que ele tem que ser planejado, contínuo e permanente, né? Então muita gente faz boas ações, mas o termo mais adequado que eu encontrei no aspecto desse desenvolvimento social, dessa coisa do cristianismo ou obra social, tudo, é que seja ele cristianismo, seja ele qual for, né, qual for o cunho religioso, digamos assim, ele deve ser planejado, contínuo e permanente. Então, saí da comunidade, no primeiro evento que fiz, eu fiquei tão triste, disse, rapaz, será que é só isso, né? Será que é dar uma comida ali, ir para casa, colocar o rosto no travesseiro e dizer assim, né? Como foi legal, né? Dar aquela comidinha para a criança naquele momento. Eu disse, não. Eu senti uma incomodação muito grande. Eu disse, não, podemos fazer mais. Nós temos como fazer mais. Nós temos como fazer algo, né? Que seja planejado, que seja contínuo e permaneça, para que possa realmente pensar numa estrutura a longo prazo. Bem, enfim, eu fui trabalhando com vários projetos em Fortaleza e hoje eu sou fundador de uma organização chamada Missão Vida em Foco, né? E essa missão, ela foi fundada em 2005, mas eu já trabalhava em outras organizações com meninos de rua, né? Meninos e meninas de rua. Por ocasião do destino, né? Não foi mais possível estar nessas organizações e foi quando eu e minha esposa decidimos começar, minha esposa Martina, né? Nós decidimos começar uma organização que ela tivesse essa ideia de planejar projetos, implantar esses projetos, que seja contínuo e que permaneça nas comunidades. Aí foi aí que foi surgindo uma diversidade de projetos, né? Meninos, um abrigo para criança, depois veio um trabalho de desenvolvimento comunitário dentro da comunidade chamada Rosalina, depois lá na favela do Dendê, e aí foi se espalhando e com isso nós entendemos que poderíamos ir mais longe, aí implantamos outras organizações, né? Como na Alemanha, África, Cabo Verde, e aí vai. E como são desenvolvidos, quais as atividades desenvolvidas dentro desses projetos? Augusto, quando a gente começou, a primeira coisa que isso eu ensino, né? Isso também você aprende no campo da assistência social, mas eu também sou formado, eu estou acabando de me pós-graduar, né, em psicologia organizacional, e uma das coisas que a gente mais entende é que você tem que ter um projeto de monitoramento e articulação. Você tem que ter isso, né? Você monitora e articula. Para monitorar, você começa a identificar que nível de trabalho nós devemos adequar dentro de um projeto, dentro das comunidades carentes. E aí, o que aconteceu foi isso. Nós íamos numa comunidade, fazíamos um mapeamento, e identificava o que aquela criança ou o que aquela comunidade necessitava para que a gente pudesse fazer uma implementação de um programa. E nesse programa, nós entendemos que uma das coisas que nós precisávamos fazer era ocupar as crianças, que era vir no campo da ociosidade, né? E aí foi surgindo, por exemplo, futebol, né? Através do monitoramento você vai descobrindo o que é melhor, até pela aptidão das crianças. Tem crianças que gostam de futebol, tem outras crianças que gostam de ler, né? Precisavam montar uma biblioteca, tem crianças que gostam de instrumento, né? Instrumento musical. Então nós começamos a oferecer várias atividades dentro desses projetos para dar assistência, assim também como muitas famílias não tinham sequer o que comer, né? E aí nós tínhamos que ir lá com a cesta básica, promover um curso profissionalizante para que a própria família pudesse ter a autossustentabilidade dela e tudo. Então, é uma diversidade de atividades que nós estamos ofertando, né, dentro dos nossos projetos. E então, para desenvolver cada atividade dessa, e como são várias localidades, a instituição tem uma base física em cada localidade que está inserida? Exatamente. Nós temos uma sede, que é a organização, que fica na Vila União,
Essa sede, ela funciona basicamente com a estrutura de todos os nossos educadores que moram lá. Antigamente era um convento, né? E nós compramos esse prédio. E nesse convento, nesse prédio agora que é sediado a Missão Vida em Foco, mora cerca de 30 pessoas, né? Que nós moramos em comunidade. Essas pessoas que moram nas comunidades, que moram na sede da instituição, são elas que desenvolvem os projetos nas comunidades. Então, todos os dias, nós temos equipes saindo da sede principal, que também é a parte administrativa, e vão até os projetos que também existem núcleos de estrutural, né? Assim, uma casa, um prédio, onde lá fazemos o atendimento no núcleo da comunidade. Nós entendemos, Augusto, que é importante que nossos projetos tenham uma referência dentro da comunidade, onde as pessoas podem procurar, onde as pessoas podem vir, onde elas sabem, ali nós podemos pedir ajuda, nós podemos ir atrás de algum auxílio ou de uma orientação. Então nós temos esse prédio físico nas comunidades e também temos a nossa sede, onde os nossos próprios, digamos assim, funcionários, educadores, todos são voluntários, todos decidiram dedicar sua vida integralmente nessa área. Agora, é um voluntário que funciona bem assim, bem interessante, porque cada pessoa que trabalha conosco, eles têm o seu próprio recurso, né, que são doações de pessoas que entendem a seriedade do trabalho e investem nessas pessoas para que essas pessoas tenham o seu tempo disponível para investir em outras pessoas. Então, uma maneira de colaborar muito linda. Sim. E como é feito o recrutamento desses voluntários? O recrutamento é basicamente feito, segundo o nosso regimento interno, com uma escola de treinamento que nós temos. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ser aprovada para uma escola que nós temos. Após ela ser aprovada, ela vai cursar um treinamento intensivo de 1 mês, a gente chama de escola alcance. E essa escola, ela vai possibilitar aquele aluno, né, a ter uma visão mais ampla daquilo que nós estamos propondo para a sociedade, para as pessoas que nós estamos desafiando para ir com enfrentamento a essas realidades dentro das comunidades. E aí, uma vez que ele é aprovado e ele passa pelo nosso curso, nós vamos ter, se ele se interessa após o curso, ser um voluntário e morar conosco e desenvolver esse trabalho em comunidade, ele vai passar por um processo de concílio, o concílio vai avaliar o caso dele, nós temos alguns critérios, e aí, se passar pelo concílio e der tudo certo, a pessoa for aprovada, ele se engaja no nosso grupo funcional para desenvolver essa atividade missionária. Então, o trabalho, a maioria dos trabalhos desenvolvidos são à margem da sociedade, podemos dizer assim. Isso, a Missão Vida em Foco tem como visão alcançar e transformar pessoas que vivem às margens da sociedade. Pessoas que estão rejeitadas, os menosprezados, aqueles que as pessoas dizem assim, esse não tem jeito, isso não vai dar certo, esse aí... Entendeu? É improvável. O improvável, né? Inclusive, é o nome do meu livro, né? Que eu acabei de escrever, eu estou redigindo, na verdade, estou corrigindo, que eu tenho uma esperança de lançá-lo em abril ou maio, né? Então, é improvável. O nome tem a ver por conta da minha história também, né? Que alguém me ajudou quando eu tinha meus 13 anos, porque assim, a minha história é muito louca, vocês sabem muito bem, né? Eu tinha 13 anos, mas eu já fui morador de rua, eu já usei alguns entorpecentes, etc, tudo. Então eu vivia às margens da sociedade. E alguém chegou e disse, não, eu vou te ajudar. Estendeu a mão, né? Inclusive a minha própria família. Aí hoje, casado, minha esposa alemã, e viajando o mundo, conhecendo muitas coisas, eu tive a oportunidade de viver em países ou até
até mesmo na Alemanha, mas eu não abro mão da ajuda e de estender a mão para esses improváveis que muitos estão aí à margem da sociedade, que as pessoas vão dizer, não tem jeito. Para mim tem, né? Eu sempre digo, teve para mim, porque e o que né? E o que faz você acreditar nessa transformação? Sobretudo Deus, porque quando eu estava lá na Sarjeta, né? Eu tive uma força muito grande, né, de pessoas que chegaram assim, olha, Deus tem um plano na sua vida, Deus vai fazer uma obra na tua vida, Deus vai transformar. E eu fui transformado pelo Evangelho pleno de Jesus, né? Então, eu não tenho como tirar isso, porque foi a minha realidade. Inclusive, eu relato esse processo todo no meu livro, né, que se Deus quiser, eu vou estar lançando aí. E vamos marcar uma nova data para falar sobre ele e apresentar. Ok. Quando tiver concluído, né? Com certeza. Então, a missão ela foi criada com esse propósito de encontro a eu vou dizer, esse público, né? Que as pessoas, os marginalizados, os menosprezados, rejeitados, aqueles realmente que as pessoas estão atirando e dizendo, você não tem futuro. E por isso que a gente vai na comunidade, a gente vê situações críticas, a gente diz, não, vamos acreditar, vamos junto. Aí a gente tem visto muito resultado, né, Augusto? De como as coisas estão acontecendo, como tudo está sendo... Teria assim uma história interessante que você possa contar pra gente de um improvável que foi acolhido e que hoje tem uma história mudada, né, uma vida mudada, transformada de forma positiva e que você possa... Eu tenho 100, você... Inúmeras, né? Eu tenho uma não. Mas veja uma das mais impactantes. Porque, engraçado, eu estava escrevendo o meu livro, né? Quando eu estava... Os últimos 3 capítulos eu estava na Alemanha, quando eu estava escrevendo. Eu estava finalizando meu livro. Aí eu era na parte dos testemunhos. Eu disse assim, rapaz, eu preciso de um livro só para escrever as realidades que passaram por mim, né? Mas tem vários. Mas eu posso contar de crianças, por exemplo. Por exemplo, nós recebemos crianças no nosso abrigo que estava sendo vendida, né, ao tráfico humano mesmo, assim, de órgão mesmo, e que foi resgatado pela a polícia e tinha todo um esquema de investigação, e essa criança foi parar na nossa instituição sobre forte escolta, né, policial. E essa criança, ela não tinha, ela não tinha, ninguém sabia de onde era ela, quem eram os pais. E por incrível que pareça, nós fizemos uma investigação, a própria instituição, né? E a gente conseguiu identificar os familiares, gente muito boa, e conseguimos reintegrar essa criança na casa da sua avó, né, materna, e ela recebeu assim com todo carinho, com toda atenção. Mas nós tivemos casos de eu posso dizer assim, inúmeros, só para dizer no grosso mesmo, de crianças de adolescentes que não havia possibilidade de adoção, de voltar para os seus familiares. Agora, veja só, as pessoas não entendem isso. Isso para mim é muito sério. Inclusive, abrigo é uma coisa tremenda, né? Assim, onde você acolhe, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deixa muito claro que abrigo é algo provisório, né? Por que é provisório? Porque uma criança que chega no abrigo, ele tem que ter um resultado, ele tem que ter uma esperança. Qual é a esperança? Volta para casa ou para um lar. A ideia é ser reinserido. Né? É realmente ter a estrutura de família, porque abrigo não te dá família, te dá acolhimento. Há uma diferença. E aí nós temos inúmeras crianças e adolescentes que foram adotados. Inclusive no Ministério Público, uma certa vez, conversando com eles, disseram assim, olha, vocês têm uma fórmula que é tão interessante, vocês conseguem reintegrar muitas crianças. Porque o nosso abrigo não tinha muitas crianças. Mas muitas crianças passaram pelo nosso abrigo. Por quê? Porque o número menor
crianças que vinham de trauma, de violência, de abuso, de negligência. A gente conseguia, por ser um número pequeno, fazer um trabalho mais individualizado, né? E aí eles retornavam para suas casas, ou a gente conseguia fazer um processo de adoção. Muitas desses adolescentes foram adotados. Isso aí para nós já é assim algo muito genuíno, muito grande. E é um serviço ao Estado do Ceará, né? Porque nós tivemos o abrigo, infelizmente fechou em 2019, mas nós ficamos com o nosso abrigo na Missão Vida em Foco 12 a 13 anos, mas nós não tínhamos dinheiro de Estado, do governo, nada. Era tudo bancado por iniciativa privada. Nós estávamos ali conseguindo recursos, tentando mobilizar pessoas para poder manter e alcançar essas crianças que estavam em extrema vulnerabilidade social, que no serviço social nós chamamos de alta complexidade, né? É o topo, né, das problemáticas sociais, porque houve o rompimento familiar. E quando há um rompimento familiar, você se depara numa situação que chega no núcleo, né, do que seria o óbvio da estrutura da sociedade. Agora não está rompido. E você vai fazer o que com isso? Então, você tem que devolver uma família para aqueles crianças. E foram inúmeras. Né? Assim, eu poderia passar aqui à tarde e à noite só contando casos assim, né? Sem citar, obviamente, os nomes, por ética e também, né? por a questão de privacidade do nome da criança, tudo. Mas inúmeros casos assim, que foram extremamente relevantes. Interessante. E você falou, Jânio, que hoje a instituição ela tem trabalhos não só no Brasil, né, como do meu conhecimento. Hoje a missão tem trabalho em Cabo Verde, que inclusive eu tive a honra de participar do trabalho em Cabo Verde, né, do início, e também um trabalho sendo desenvolvido na Finlândia. Isso. Né? Então a instituição está com trabalho no Brasil e, além do Brasil, no continente africano e no continente europeu, né? E como que é feito o trabalho, com certeza é diferenciado pela situação local de cada país a qual está estabelecida a instituição. E fala um pouco para a gente como é o trabalho em cada país, né? Há uma diversidade aí de culturas, né? Brasil, Cabo Verde, Finlândia, continente africano, europeu. Conta um pouquinho para a gente dessa diversidade e como que a missão consegue desenvolver um trabalho diante dessa diversidade cultural. Nós temos, na verdade, hoje um trabalho em 4 nações, né? Brasil, Alemanha, Cabo Verde Sim. e Finlândia, né? E cada uma tem uma estrutura diferente, embora, entretanto, a Cabo Verde é muito similar ao trabalho desenvolvido aqui no Brasil. No Brasil nós temos essa visão de implantar projetos nas comunidades e cuidar dessas crianças e adolescentes e suas famílias, com diversos projetos e atividades ofertadas. Na Alemanha, nós temos a Missão Vida em Foco, funciona como uma espécie de ponte para duas questões, né? Uma questão as finanças, né? Que nós usamos como um elo de divulgação para os nossos projetos, através de muitas igrejas que têm contatos lá, que nós somos amigos e temos desenvolvido várias parcerias. Então, as parcerias que nós temos na Alemanha. Porém, também nós temos um trabalho, como eu sou pastor, missionário também, nós temos um trabalho com as igrejas locais, de motivação, de estar lá e de levar uma reflexão sobre isso e motivá-los a também desenvolver e fazer algo para a sociedade, tirar os olhos de si e olhar para o mundo que precisa tanto. Em Cabo Verde, o trabalho é praticamente semelhante ao nosso, embora lá existe um jardim que diferencia. Nós nunca implantamos um jardim aqui onde as crianças vão e estudam e tudo, né? Mas tem vários tipos também de trabalho, pessoas morando dentro de uma base. Você foi
vice-presidente lá na época, da fundação, inclusive convidado por mim para desenvolver. É uma honra estar até aqui agora falando contigo sobre isso. Então, nós temos Cabo Verde, né, que está funcionando também desde 2014, e na Finlândia é algo novo. Nós enviamos uma missionária que era assistente social na nossa instituição aqui no Brasil. Ela foi assistente social do abrigo da missão, o nome dela é Misa, e ela casou, foi morar na Finlândia, e a gente conversa vai, conversa vem, então decidimos iniciar um trabalho também lá, só que o nosso trabalho lá é totalmente diferente. É um trabalho com refugiados, ou seja, tem a ver com a visão? Tem. Algumas pessoas dizem, o que tem a ver com a visão? Tem, porque pessoas que são refugiados, eu conheci muitos, na Alemanha eu conheci pessoas refugiadas, na Holanda também, quando eu estive na Holanda, na Suíça. Você tem pessoas ali que estão fragilizadas de uma ação, esperando qual o resultado positivo que aquela nação vai oferecer. E também, né, pode ser considerada a margem, né? Porque... E aí é isso que eu estou dizendo. Aí nesse caso que você espera um resultado e que você está ali dependendo, e até você se adequar ao sistema, principalmente o sistema europeu, que você tem que entrar no sistema dele, você tem que estudar, você tem que aprender a língua, as pessoas ficam de uma certa forma num processo meio refém para se aculturar até ter a sua própria autonomia. Aí eu chamo isso um pouco pessoas também que estão à margem da sociedade por conta disso. Sofrem também um certo preconceito. Além, né, de ter os preconceitos, e também a questão de é possível muitas vezes a própria nação deportá-lo, né? Ou enviá-lo de volta ao seu país. Eu estudei, por exemplo, na Alemanha, quando eu estava alemão, eu estudei com pessoas de Paquistão, refugiados, né? Paquistão, Rússia, Afeganistão, esses países que sempre estão em conflitos civis, né? Rússia não, mas assim, eu estudei com várias pessoas assim, e eles diziam assim para mim, Jânio, nós nem sabemos se a gente vai conseguir permanecer, e para nós é motivo de muito medo, porque a gente não sabe, será que eles vão aceitar? Então essa incerteza gera uma certa vulnerabilidade, né? Uma situação de risco. Será que eu vou conseguir, né? Porque você sai do seu país, onde a qualquer momento você pode uma pessoa estourar uma bomba, né? Uma bomba, etc. Para um país, uns países, por exemplo, como a Alemanha, que eu conheço muito bem, né? Já fui lá umas 12, 13 vezes. Rapaz, é um nível diferente. Aí na Finlândia a gente pegou esse público. E todas as semanas nós estamos reunidos ali na conscientização, trazendo uma palavra de encorajamento, motivação, etc. E eles se sentem acolhidos. Bem, quando a instituição sede, que é a Missão Vida em Foco Brasil Fortaleza, né? Fortaleza Brasil, ela recruta esses missionários, digamos assim, ou os educadores, quando os projetos, mas quando recruta, quando nós estamos com um projeto, como agora, por exemplo, nós estamos com um projeto para Guiné-Bissau, nós queremos começar uma base lá em Guiné-Bissau, para desenvolver um trabalho lá. Eu estive lá em 2000 e eu disse, não, aqui nós vamos começar um trabalho com essas crianças e suas famílias. Quando nós, como sede aqui, imaginamos irmos para outra nação, a própria sede ela faz um treinamento específico. São dois processos de treinamento. Eu diria 2 processos de treinamento e uma maneira de ativarmos, iniciarmos a implantação. Né? Um processo nós temos a escola transcultural, onde nós enviamos pessoas para outros países. O outro processo é a questão de que quando nós queremos ir para uma nação, nós formamos um grupo e a própria a coordenação, né, a diretoria, os líderes desses departamentos, nós ofertamos para essa equipe, que posteriormente seria enviado para um país, um treinamento específico. Cara, esse treinamento, assim, ele vai ouvir tudo. Ele vai saber o que é um estatuto, o que é uma ata, trabalhar com relação a finanças, o que é uma ONG,
como funciona a questão da diretoria, como funciona o presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. Ele vai receber todas as informações para quando ele chegar no país, ele sabe exatamente quais são as etapas e o processo para a abertura de uma ONG e ali desenvolver a visão pelo qual a Missão Vida em Foco acredita. Então, primeiro passo, transcultural. Segundo passo, após a pessoa se tornar um membro da missão e a missão entender que tem que abrir e quer abrir outro projeto em outra nação, como Guiné-Bissau, que é um sonho, então a gente recruta essas pessoas que já estão na instituição, treina essas pessoas e envia essas pessoas para desenvolver um novo trabalho fora do país. Que eu acredito que, se não no final do ano, em fevereiro de 2023, nós estaríamos implantando uma nova Missão Vida em Foco em Guiné-Bissau. Essa é a parte de preparo para o burocrático, onde quer que seja seja implantado, seja plantada uma nova base, né, para atendimento desses trabalhos, né, e a forma de preparo cultural, existe um preparo para isso, como é que funciona, existe um tempo determinado para que a pessoa esteja no local para uma adaptação? Existe. A gente nunca envia uma equipe assim no queima-roupa, né, que eu digo, vai lá, pá! É até assim imprudente, né, fazer isso, né? Primeiro a gente faz um mapeamento. Como a gente treinou a pessoa, ele faz uma primeira viagem. A primeira viagem é só para conhecer o território, só para entender a cultura, só para entender o que eles comem, como é a questão da moeda, se economia, os gastos, quanto seria para... A gente faz um mapeamento. Depois desse mapeamento da estrutura daquela nação, qual é a língua, se a gente vai ter dificuldade, se não. No caso, quando a gente foi para a Alemanha, por exemplo, nós não precisamos, porque todos eles eram alemães. Então, foram 10 pessoas, 10 alemães. Mas em Cabo Verde também não houve, porque a língua é portuguesa. Então fala crioulo, você fala crioulo também, se você sabe o que você aprendeu lá. Mas também fala português. Sim. E aí não foi um problema. Mas como é que os hábitos dele, a cultura dele. Então a gente faz um processo de 3 viagens. Primeira viagem para conhecer, segunda viagem para estabelecer um mini programa para entender se a gente realmente vai conseguir ter êxito, e terceira viagem, o envio definitivo. A equipe vai, porque já teve a experiência de entender a cultura, chegou, manteve os estudos sobre a cultura, vai agora para implantar algo como experimento. Implantou ali, fez um trabalho ali de um mês, digamos, 15 dias a um mês. Nós já sabemos como é que funciona algumas questões, para início. Aí volta, aí faz o planejamento, né, que envolve recursos, envolve uma série de questões, e volta definitivamente já para abrir a ONG e dar continuidade àquele segundo passo, que foi aquele mini projeto que foi implantado. E até com todo esse preparo, ainda há, principalmente na questão linguística, mesmo Cabo Verde, né, eu tive essa experiência, tendo como língua oficial o português, né, e língua nativa o crioulo, existem algumas confusões ainda linguísticas, né, de alguns detalhes, mas que é um pouco ameno, porque tem o português ali que a gente tem como um escudo, né? Isso. Mas, enfim, até hoje, Jânio, todas as instituições, elas são mantidas por instituições privadas que entendem esse trabalho, que apostam, que acreditam. Como é feito isso? Todo o recurso que se mantém, né, a Missão Vida em Foco, vem de doações, né? E nós temos hoje uma organização, por exemplo, Missão Vida em Foco na Alemanha, que arrecada esses recursos de pessoa física que depositam na conta da missão, e eles enviam para a Missão Vida em Foco no Brasil. Então, normalmente acontece assim, ou aqui no Brasil, né, através das nossas divulgações em redes sociais,
nós temos também tido alguns resultados de pessoas generosas que depositam ou dão uma doação e aí a gente vai juntando esse dinheiro que muitas vezes nós não conseguimos atingir as nossas metas para as nossas despesas mensais, mas é possível a gente levar e continuar sonhando. Isso é tão interessante e bacana saber, porque em meio a um momento que o mundo vive assim, com pessoas tão focadas no ego, no hedonismo, mas a gente com um relato desse a gente pode ver que ainda existem pessoas de bom coração, pessoas que ainda acreditam, pessoas generosas, né? Para a gente isso é gratificante e muito importante para que as pessoas saibam que ainda existe, que ainda há possibilidade, e um dos nossos intuitos é incentivar pessoas a também contribuírem de alguma forma com a sociedade, seja com o trabalho, que é possível, né? Você é prova disso, a instituição é prova disso, né? Ou seja, contribuindo com o financeiro, né? Apostando em pessoas e instituições sérias que, como você falou, e eu conheço, eu sei que vocês prestam contas, além das redes sociais, aqueles que investem, eles têm acesso total para saber onde é investido o dinheiro ao qual eles investem, né, na instituição, não é isso, Jean? Isso, eu sempre penso que quando você recebe uma contribuição, essa contribuição ela tem que ser honrada, né, principalmente pelo destino pelo qual foi designado. Você tem um recurso que veio para comprar camas para criança, então compra as camas para criança. E é importante relatar e voltar para a pessoa que doou, para que ela possa ver que de fato o dinheiro dela foi investido naquilo que foi doado, né? A gente tem uma prestação de contas com várias pessoas, nós temos informativos que narra, né, o cumprimento daquilo pelo qual foi doado, e eu acho muito bacana isso, né? Eu costumo dizer que, Augusto, que às vezes eu falo lá para os missionários que estão na nossa base, diz, olha, quando eu vejo um copo quebra, alguma coisa assim, eu penso, olha, nós não podemos tratar de qualquer forma, porque isso aqui foi uma doação, pessoas doaram, pessoas estão dizendo assim, eu ajudei, e isso tem que ser tratado com zelo, né? E para mim isso é muito importante. A transparência nos recursos, mesmo sendo de doações privadas, para mim isso é primordial. Esse é um assunto muito delicado de se tratar quando se trata de finanças, né? Porque hoje existem muitas instituições desacreditadas exatamente por não prestarem contas. Mas eu acho importante frisar isso, eu até agradeço assim, esse esclarecimento, para que as pessoas possam entender e conhecer que existem instituições sérias, que ainda vale a pena investir, que vale a pena estar perto, junto de alguma forma, como eu falei, ou contribuindo com uma ação voluntária de uma atividade, ou mesmo de forma financeira. E eu sei que são muitos os desafios, são várias localidades que são investidas, que têm atividades. Como você mesmo falou, existe uma equipe, não sei se foi citada aqui, mas eu tenho conhecimento disso, existe uma equipe agora que se preparando para ir dar um apoio ao trabalho realizado na Finlândia. Isso, nós estamos montando uma equipe, né, estruturando uma equipe de 9 pessoas, e nós vamos estar viajando no dia 6 ao dia 22 de junho, para dar uma força, né, e também um suporte à ideia e à estrutura da missionária que está implantando a base missionária lá na Finlândia, e nós estamos fazendo essa viagem. Agora, interessante, Augusto, que eu conheço muitas instituições, né, por conta dos 21 anos que eu trabalho no campo das questões sociais. Então eu conheço muitas ONGs, eu fiz até trabalhos digamos, mini assessoria para algumas ONGs, né? Porque eu também elaboro estatuto, ata, eu faço a abertura de ONG, muito tempo eu tenho desenvolvido isso, que é a parte, né, mas eu tenho feito. E eu percebo que há um desacreditar muito forte, né, dos órgãos públicos, né, por conta da corrupção, muita coisa, que eu até entendo, né,
E cada ONG que eu dou uma assistência, eu digo para eles, olha, vocês têm que ser transparentes nisso aqui. Isso aqui é importante para a gente reverter essa questão da má fama que muitas organizações do terceiro setor, né, hoje recebem, né, por conta, infelizmente, da corrupção. E aí a gente fica refém disso também, né? Mas eu lembro, só um caso aqui de transparência, eu lembro, a gente recebeu tinha um prédio numa comunidade que a pessoa queria nos vender, né? E era barato, era uma igreja que queria vender um prédio lá para nós de R$10 mil na época, isso é 12 anos atrás. E aí eu divulguei isso e uma pessoa deu o dinheiro para comprar o prédio. Quando depositou na conta da instituição, porque nada passa por conta da pessoa jurídica, pessoa física, né? Tudo é bem direitinho, prestação de conta, contabilidade, tem 3 pessoas no escritório trabalhando com isso. Aí o que acontece? O cidadão ouviu que a gente queria comprar um prédio e deu o dinheiro. Se eu quero dar o dinheiro para vocês comprarem esse prédio, 10 mil, 12 mil, uma coisa assim. Aí beleza, depositou o dinheiro na conta. Só que quando eu fui pagar, o proprietário desistiu, disse, não vou mais vender. A gente não quer mais vender. E eu disse, agora o que fazer? O dinheiro entrou na conta, né? Aí eu fui de novo para a pessoa que doou e disse, olha, infelizmente, o proprietário que nos ofereceu o prédio, ele não quer vender mais. E aí eu quero saber, né? Eu posso devolver seu dinheiro, a única coisa que eu posso fazer, mas eu não posso dizer que esse dinheiro vai ser utilizado mais para isso. E aí eu deixo sobre a sua, né, assim, vontade. Se você quer, você pode doar, mas se não, eu devolvo o seu dinheiro, né? Porque a gente poderia dizer, aquilo como foi destinado para aquele fim. Como, né? Foi destinado, você tem que honrar aqui, mesmo sendo um valor considerado, né? Na época, R$10 mil era um bom dinheiro, né? Aí a pessoa que doou disse, não, conheço vocês, eu doei, então eu quero liberar vocês para usar para as necessidades da instituição. Pronto. E aí a gente pôde direcionar para outros fins, mas a partir de uma autorização do doador que doou com um fim específico. Sim. Entendeu? Jânio, você como pastor, missionário, com inúmeros trabalhos sociais, né, como é que você relaciona o social com o cristianismo? Para mim, é até assim um pouco polêmico, porque existem várias teologias, né, voltadas para essa questão das questões sociais. Eu costumo dizer que nós não somos nem social, e nós não somos também uma teologia chamada teologia da missão integral. Também nós não somos. É que muita gente confunde a gente com isso. Nem tampouco a ideia de salvo por obras, né? Assim, eu vou fazer isso para receber a salvação. Não, também nós não somos isso. Nós entendemos que existe um evangelho que vem, né, durante milhares de anos, né? Assim, no caso 2000 anos, né? O evangelho do Senhor Jesus. Quando você lê o evangelho, você vê o amor de Deus sobre tudo. Esse é o principal. Deus ama todas as pessoas. Nós queremos levar esse amor. Só que esse amor tem algumas implicações. Aí essas implicações é que é bacana. Quando, por exemplo, você vai para Mateus, capítulo 25, que você lê lá, quando se apresenta diante de Jesus, diz assim, eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava preso, fosse me visitar, eu estava nu, você me vestisse, eu estava com fome, você me deu de comer, eu estava com sede, me deu de beber. Tudo isso aí é o quê? Isso não é o evangelho, isso não é evangelho. Isso é implicações do evangelho, porque o evangelho é o amor de Deus para alcançar todos. Deus amou o mundo, olha o que diz João 3,16. Amou o mundo e deu, ele deu algo,
deu seu filho, ele se doou, né? Então isso é o Evangelho, é o amor de Deus, é o poder para salvar a vida. Porém, esse Evangelho nos ensina que não basta só dizer assim, Jesus te ama, né? Existem implicações que levam o homem à relação com o outro, né? E essa relação, essas implicações, envolve isso, envolve você se compadecer do outro, você ficar atento para as necessidades do outro, você chorar com aquele que precisa, você alimentar aquele que precisa. Então são as implicações. É muito simples para mim. Quando eu olho a história de Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 14, quando Jesus ele chega naquela multidão e ele vê a multidão, primeira multiplicação dos pães, né? Ele vê aquela multidão e os discípulos dizem, não, vamos mandar o povo embora porque não tem jeito, né? Não tem como alimentar. Jesus disse, não, deixa eles aí que eu vou alimentar esse povo. E só a última, só para você ver como o Evangelho tem algumas implicações sociais, e são as implicações sociais do Evangelho, né? Nós temos ali, salvo engano, Augusto, em Marcos capítulo 9, salvo engano, eu não, né? Mas é a história do leproso. Leproso, olha que coisa linda. Leproso era uma pessoa que estava mais da sociedade. Leproso era uma pessoa que ele era isolado. Esse isolamento aí de Covid aí, você não pega uma letra do isolamento. Eu tive, só um parênteses, eu tive a oportunidade de conhecer uma aldeia de leprosos em Senegal. Então eu sei de perto o que eles passaram. Lógico que hoje todos já sarados, né? Isso. E tudo, mas ainda hoje é um preconceito e um distanciamento por eles serem leprosos. Porque aqui a gente ainda não tem essa visão do preconceito como um leproso. Lá o cara, ele era excluído mesmo, ele era posto ali no isolamento e os lugares até fediam. Sim. Por causa das mazelas, né? E aí o que acontece? O cara está o quê? Ele está às margens da sociedade. Jesus vem e o que ele faz? Ele toca. Já o começo de dizer assim, eu me preocupo contigo, eu vou fazer alguma coisa para mudar a tua realidade. Que tu está à margem da sociedade, tu está excluído, tu está jogado lá. A gente não pode tirar isso. Jesus foi fantástico. Ele toca no cara, ele toca na lepra. Era tão louco isso, que, por isso que eu digo assim, quem trabalha com pessoas de mais sociedade não tem que ter frescura. Eu trabalhava com menino de rua, todo sujo, o menino chegava, me cuspia, vinha pra cima de mim, todo fedorento, me abraçava, e era cola, eu quase ficava muito doido por mim, porque o menino falava meio cheirando cola. Aí tio, bora menino, né? Então não tem jeito. Jesus mostrou isso, ele chega e pá, toca, ele diz, e ele cura aquele leproso. Mas só que existia uma lei mosaica, uma lei que está lá no livro de Levítico, Moisés escreveu, que o livro dizia assim, a lei diz assim, um leproso, olha como a reintegração é importante. Isso eu estou falando tirando de cunho social com a visão bíblica, digamos assim, ou cristã. O leproso, para ele ser inserido na sociedade, ele tinha que passar pelo sacerdote. Que o sacerdote fazia, se ele está curado, fazia uma avaliação e dizia assim, você está de volta na sociedade. Foi por isso que Jesus, quando tocou, ele disse assim, vá ao sacerdote e para ele fazer o exame. Quando ele te examinar, ele reintegra você na sociedade. Então, reintegração não é uma coisa criada por assistente social, não. Por serviço social, eu estudei serviço social, eu fiz meu TCC tudo voltado para acolhimento institucional. Não tem nada a ver com isso. Isso aí já foi o divino lá em cima que criou esse negócio. Reintegração. Você vai lá e mostra para a sociedade, o sacerdote. O sacerdote vai reintegrar você, reintegrar. Aí Jesus também está preocupado com reintegrar o indivíduo. Ele tira da sociedade, ele tira da situação de risco, das margens, situação de vulnerabilidade, e ele lança o indivíduo no campo nobre, digno, onde a pessoa deve estar. É assim que eu penso. Muito bom. Não é não? Interessante. Gênio, de que maneira, com poucas palavras, que você pode definir assim
qual a forma que a instituição impacta mais vidas? Rapaz, eu acho que eu não gosto muito, Augusto, dessa coisa assim, sabe? Ó, espiritual e social. Eu acho que a gente cai num erro dessa dicotomia. Tá entendendo? Eu acho que assim, é tudo. Porque, ó, estão relacionadas, né? Estão tudo entrelaçado, é uma sinergia, né? Porque veja só, você chega numa comunidade, aí a criança está morrendo de fome. Aí se você disser assim, vou só orar por você, aí você vai para João que diz assim, se você diz que ama teu irmão, mas você tem recurso material e você não dá para ele, como o amor de Deus está em você? Só Jesus tinha e o amor. Então, eu acho que é tudo. É você conseguir conciliar uma espiritualidade e ao mesmo tempo estar sensível às necessidades do indivíduo. E até porque há aqueles também que fazem algo mais como uma prestação de contas, né? Mais como isso. Eu fiz, tá pago, né? Tô isso. Bem porque fiz a minha boa ação, né? E não existe isso. A boa ação sem o amor, né? Isso. Sem o se importar, né? Até porque quando você faz a boa ação já pensando em si, essa boa ação ela deixou de ter o intuito principal, que é o importar com o próximo. É bem interessante que tem gente que vai para os extremos, né? Por exemplo, não, tem que ser só orar e só espiritual, né? Aí a pessoa está com fome, você não faz nada. Aí a pessoa assim, falou comigo, mas eu vou ali assaltar, eu vou fazer alguma coisa porque eu preciso dar comida para meus filhos, né? Ou você vai só para o outro lado, né? Assim, só dá as coisas... Dá, e você vicia o povo. E o povo não quer buscar, não quer crescer, não quer desenvolver. Por quê? Porque está tendo tudo. Está recebendo tudo. Então, eu estou recebendo tudo. Por que eu preciso trabalhar? Por que eu preciso me desenvolver? Se eu estou recebendo tudo? Então, essa questão social é perigosa também. E eu digo lá na instituição, ó, a gente vai dar a cesta básica, mas tem hora que eu digo assim, não dá nada. Porque a gente pode viciar. Deixa eu contar um caso aqui. Eu digo isso com base de experiência mesmo. Eu tenho um amigo meu que é assistente social na Alemanha e eu converso muito com ele quando eu vou lá. Ele disse, você sabe que na Alemanha tem Bolsa Família, né? Sim. Olha que contraditório. Eu não sou contra a Bolsa Família, mas eu sou contra a permanência sem a estrutura. E eu fui um crítico na faculdade. Eu dizia assim, você vai dar o que você não vai... produzir um indivíduo com um intelecto, com a capacidade de chegar lá. Ele sempre vai dizer assim, tá bom demais isso aqui. Mas um valor tão pequeno que traz um certo sofismo, um engano, né? Digamos assim. Sabe quanto é uma Bolsa Família na Alemanha? Hoje, está aproximadamente 5 mil reais. 5 mil. Agora, interessante. Se você perguntar, um alemão, ele quer a Bolsa Família de lá? Eu estou dizendo Bolsa Família, o nome não é Bolsa Família não. É só fazer assim, o programa, né? Tem um programa lá também. Ele quer? Ele não quer. Por que ele não quer? Porque é indigno. O que ele quer é trabalho, conhecimento, educação, saúde plena e desenvolver. Ele quer isso. Ele não quer viver sobre o dinheiro do Estado, entendeu? Assim, você sabe que hoje é necessário por conta, aí eu não sou contra no sentido assim, né, de é necessário porque tem muitas crianças que trabalham nas comunidades. Se não fosse Bolsa Família, né, muita criança estava passando fome. Só que tem que ter uma retaguarda de um projeto, de um plano. Eu não estou criticando o Estado aqui não, eu estou criticando o programa, que eu sou cidadão e eu tenho, na minha formação, eu fiz isso na faculdade, entendeu? Sim. Tem que ter uma retaguarda para tirar o povo da mesmice e dar para eles uma autonomia que eles podem se desenvolver. Você disse a palavra-chave aí, a mesmice, né? Não há uma mudança, isso. Ficam sempre naquela mediocridade. Aí eu pergunto para o alemão, por que você então não vai para o programa? Não, porque eu quero trabalhar, não porque eu quero estudar, não porque isso é uma vergonha. Vergonha recebendo desse tanto, imagina. Eu percebi, Jânio, isso que você acabou de falar, lá em Guiné-Bissau, né? Eu tive a oportunidade de estar em Guiné-Bissau com minha família durante um tempo, você sabe disso.
E exatamente isso, as pessoas estão... a doação traz o comodismo, né? Só a doação. Muitos estão lá e se acomodaram em receber. Recebem, né? Muitos em várias partes do mundo enviam e eles se acomodaram a receber. Se vem nós considerados brancos lá, eles já querem receber algo e tem que receber algo. Se você falar que não tem, para eles é até uma mentira. Como que um cara, para eles, como eu falei, considerado branco, chega num negócio daquele tamanho pelo alto, né, no avião, e diz que não tem, eles não sabem nem o que é, mas muitos se acomodaram com isso. E tem que existir esse por trás, como você falou, né? E como eu sempre falo, de ensinar a pescar, né? Porque só dar o peixe você vai ensiná-los a esse comodismo, não vai haver uma mudança de atitude nem de mentalidade, né? Então é interessante saber que você tem isso em mente, que você aplica isso na instituição, né, nos vários países. É algo difícil, porque quando você tem uma sociedade cauterizada, você quer dizer para a pessoa, olha, você é capaz, a pessoa está tão cauterizada, tão acomodada, digamos assim, que fica até difícil de você mudar esse paradigma do indivíduo, entendeu? Nós estamos, por exemplo, hoje, nós temos um projeto na Missão Vida em Foco, chamado Projeto STE, né? E o projeto STE, ela é um projeto que vem para profissionalizar mais as mulheres, né? Tipo manicure, para fazer bolo, e nós temos resultado, né? Por exemplo, você vai pegar 10 mulheres e você vê 2, 3 que conseguem montar seu salãozinho, com a sua manicurezinha, e vai fazer as unhas, vai ter seu dinheirinho ali, para poder ter a sua dignidade, né? Assim, seu trabalho, etc. e tudo. Mas a gente percebe que é tão difícil estabelecer isso numa cultura que muitas vezes está tão acomodada no dar e no receber, né? Assim, eu vou receber, né? Aí é uma luta. E eu digo isso não é só a gente, não. Isso aí tem vários projetos, colegas que dizem a mesma coisa. Assim, é muito difícil para estabelecer uma autonomia. Parece que você tem que fazer um trabalho psicológico muito forte, né? E olha lá quando você consegue. Mas, enfim, resumindo aqui no aspecto dos programas, né? Os programas em si, eles são bons, né? Porque precisam do imediato ali. Tem situações familiares que realmente precisam. Só que eu acho que precisa de uma retaguarda, de um programa que possa realmente ser mais abrangente, né? Que tem uma continuidade para fazer a emancipação. É o que você falou no início, né? Do processo, né, de continuidade. Né? Eu diria assim, nós temos que ter um programa que possa fazer a emancipação do outro programa. Livrar, né? Assim, a pessoa recebe, mas vai chegar um ponto que ele vai dizer assim, eu não vou mais receber. Por quê? Porque eu fui preparado para a autonomia. Agora eu sou autônomo, mas é um caminho ainda muito longo, eu acredito. Eu também acredito. É nisso que eu acredito. Mas, Jânio, que tempo rico, né, que nós tivemos aqui. Agradeço imensamente tudo que você explanou, compartilhou conosco, experiência de vida e de conhecimento. Né, para a gente é uma alegria, você sabe disso, poder te receber. Eu sei que não é fácil você abrir aí na agenda um tempo, mas você com toda a atenção e carinho nos atendeu. Eu sei que você é um motivador, eu sou uma vítima, né, se posso dizer assim, das suas motivações. E o que você deixa assim para as pessoas, uma palavra para que elas possam acreditar que é possível cooperar e de que forma? Deixa uma palavra para que eles possam serem motivados a contribuir em prol da sociedade. Olha, eu penso sempre assim, acredite no próximo. É possível mudança de vida, é possível uma mudança de rota, né? Então, nunca olhe só para o que o indivíduo é hoje, mas o que ele pode ser amanhã. O segredo está em você ver além das suas lentes. Nós temos umas lentes muito limitadas, né? Assim, eu costumo dizer que
Visão é aquilo que nós não conseguimos ver hoje, mas conseguimos enxergar lá na frente. Então nunca olhe o hoje, porque o hoje pode nos decepcionar. Mas se você olha na frente, você vai dizer, é possível nós fazermos grandes coisas e esse indivíduo, essa pessoa, ou essa comunidade, ou esse povo, ou esse público ser extremamente transformado e ter uma mudança de vida. Talvez muitos de vocês não precisaram disso, mas talvez pessoas que estão me escutando disseram, poxa, acreditaram em mim. Então olhe para você, assim como acreditaram em você, e você é o que você é hoje, porque alguém acreditou, então acredite nas pessoas e veja o amanhã delas, não veja hoje. Porque o hoje pode ser transformado pelo amanhã. Então eu diria isso. Obrigado. E queria dizer para você que nos acompanhou, que nos acompanha, eu vou deixar para vocês as redes da Missão Vida em Foco, para que vocês possam estar acompanhando, incentivando, se sentir no coração um desejo de conhecer a missão. Eu sei que eles estão de portas abertas, e se você quiser cooperar, como eu falei, de forma voluntária ou de forma financeira mesmo, entre em contato com o Jânio, com sua equipe. Quero aqui mandar um abraço para os meus amigos, para as pessoas que estiveram comigo no tempo em que eu tive a oportunidade e o privilégio de estar na instituição, lá em Cabo Verde. Mandar um abraço para o Diego, para a Jade, sua esposa, que hoje constituíram família em Cabo Verde, né? Um trabalho assim realmente muito lindo. Para a Jéssica, que esteve também conosco no início do trabalho em Cabo Verde, uma equipe que foi pioneira, né, Jânio? Isso. E todos estivemos juntos, né? Abraçando a mesma causa, a mesma ideia, sendo incentivados por essa pessoa que está aqui conosco e abraçado, né? Porque a gente não consegue desenvolver um trabalho desse se a gente não tiver, como é na vida de todos, acredito eu, para acolher nós precisamos ser acolhidos, para atender nós precisamos ser atendidos, e nós tivemos isso na instituição. Não canso de dizer isso, que sou grato, não é porque eu estou na frente do Jânio, ele sabe dessa gratidão que eu tenho no meu coração, mas é isso. Acredite, é possível, estejam conosco, nos acompanhem. O podcast Anonimato, a instituição Missão Vida em Foco, e aguardem os próximos episódios, vem muita coisa boa aí também. Obrigado para você que nos acompanhou. Um abraço.